Marcelão, por que a escravidão acabou? Se era um bom negócio. Por que a escravidão acabou? Porque assim, eu sempre pensei na escravidão do seguinte. Você tem uma colheita, você tem uma fazenda, você precisa semear, você precisa arar a terra, você tem todo um trabalho. Você tem escravos, você tem uma mão de obra que você compra e é sua, como se você tivesse comprado gado. Por que ela acaba? É uma coisa que eu nunca entendi. E por que demorou tanto no Brasil? Que parece que a gente foi um dos últimos, acertei? Fomos dos últimos, infelizmente. Aí, primeiro que a escravidão era uma coisa que era nunca para ter acontecido, né? É lógico que é uma coisa imoral, comércio de escravo é uma coisa... tráfico de escravos é uma coisa abjeta. Tem razão, ele era extremamente lucrativo por vários ângulos. Não é só o ângulo do senhor de engenho ou fazendeiro aqui do Sudeste. Era um bom negócio para as tribos africanas, porque como que era o comércio de escravos? Os portugueses, ou holandeses, ou ingleses, ou franceses, todo mundo fez comércio de escravo. Não foi só português, não foi só espanhol, foi todo mundo. Todo mundo tem culpa no cartório, por assim dizer. Então, eles não iam atrás de africanos livres. Então, a impressão que tem, eu cheguei a ver um livro escolar que era assim, uma representação do homem europeu lá pegando o laçando africano, ali, né? É verdade, laçando no meio do mato. É uma iconografia completamente ridícula. O que acontecia? Muitas guerras na África, né? Assim como no Brasil as tribos sempre ficavam se matando e guerreando, e a tribo vencida virava escravo da tribo vencedora. Quando não virava janta também, né? Quando virava janta, porque na África também tinha canibalismo e tinha sacrifício humano. A África chegou a ter açougue de carne humana. Caramba. E era muito comum a tenda, né? A base do líder tribal, né? A oca do líder tribal, usando uma expressão que não é da África, não é do Brasil, que era apavilhada de ossos humanos, para ele demonstrar poder. Às vezes ele pendurava colares com ossos humanos, igual no Brasil, igualzinho. Então, era uma coisa que as tribos africanas tinham honra de ter escravos, porque significava que eles eram vencedores. E antes que eu esqueça, algumas, não muitas, mas algumas, protestaram contra o fim da escravidão. Teve protesto, uma carta de um rei africano protestando contra a Rainha Vitória, por que ela estava querendo combater o tráfico negreiro, e uma carta ao rei de Portugal também, porque ele também estava querendo combater o tráfico negreiro. Então, sobre o ângulo das tribos africanas, havia uma escravidão endêmica lá, né? Então, havia um excesso, quer dizer, havia muito escravo que eles podiam absorver, então eles podiam negociar esses escravos. Alguns ficavam com eles como escravos, outros eram sacrificados. E aí, então, eles eram vendidos para esses traficantes de escravos na Rota do Atlântico. Também tinha a venda da Rota do Saara, que era para os muçulmanos. E também tinha a venda também na Rota do Índico também. Então, não é só para o Atlântico que vinha. Aliás, a Rota do Saara é muito mais antiga que a do Atlântico, né? E a do Índico também. Então, aí se negociava com esses traficantes de escravos, que aí, então, eles vendiam os escravos para os Estados Unidos, para as 13 colônias, Caribe, e para o Brasil. O Brasil que veio a maioria desses escravos, mais ou menos 40% do tráfico atlântico. A maioria vinha para cá. veio para o Brasil. Dos 12 milhões estimados de africanos que foram, que fizeram, né, a travessia do Atlântico, né, da África para a América, 4 milhões é o Brasil. Os números variam, né, de um autor para o outro. Por causa do nosso tamanho? Então, porque aí que tá. Existe a lenda que o Brasil era uma colônia pobre. Ora, para suportar uma vinda de africanos para cá, significava que havia muito trabalho. Que havia uma atividade lucrativa aqui, que tinha demanda. Então, isso prova que a colônia do Brasil não era pobre, era rica. Porque era muito caro esse tráfico de escravos. O traficante de escravos cobrava caro, né? Então, se não houvesse então, uma rentabilidade por parte do senhor de engenho, dono de fazenda, lembrando que a maioria dos escravos que vieram para o Brasil não foram para trabalhar em grande propriedade, trabalhar em pequenas propriedades. Então, às vezes, era mais comum no Brasil alguém ter um escravo ou dois do que ter 100, 200. Nos Estados Unidos era o contrário, era mais comum ter muito escravo do que ter pouco. Né? Então, foi muito lucrativa para as tribos africanas, para os traficantes e para aqui quem precisava da mão de obra, quem não tinha que pagar. Tinha um investimento pesado inicial, depende da época da história, né? Porque tinha equivalente em ouro, então dá para saber. Nas épocas que o comércio dava uma refreada, o custo de um escravo era o equivalente a uns 300 mil reais hoje. Já chegou a época que era mais barato, né? Naquela época a gente plantava o quê? Cana? Então, teve vários ciclos de riqueza no Brasil. O primeiro ciclo de riqueza foi o pau-brasil, que não foi associado à escravidão porque não tinha tanto lucro.
primeiro ciclo de riqueza a necessitar de obra escravo foi a cana-de-açúcar, com os engenhos, principalmente no Nordeste. Aí temos outro ciclo de riqueza com o ouro, que também demandou escravos para trabalhar em Minas Gerais. Tem o outro ciclo de riqueza, aí aqui é associado principalmente a São Paulo, o ciclo do café, que também demandou muita mão de obra escrava. Né? Então, o Brasil teve vários ciclos econômicos, né? Dominantes, não foram os únicos. Existe uma lenda que o Brasil era só plantation. Plantation é monocultura exportadora. Não é verdade. Só para você ter uma ideia, a pauta de exportação da Bahia, no final do século XVIII, era mais de 100 itens. Né? Mais de 100 itens de exportação. Então era muito plural. E também um mito que a única coisa que interessava ao Brasil na África era escravo. Não é verdade. Teve um forte intercâmbio comercial e cultural entre o Brasil, principalmente a Bahia, e a África, principalmente Angola. Então houve muito intercâmbio. Teve brasileiros que foram morar na África. O Brasil chegou a ter uma colônia de brasileiros negros em Benin, por exemplo, na Nigéria. Então, quando a França dominou Benin, Dahomey, não é mesmo? Eles tiveram que fazer uma escola onde falava português, tal quantidade de brasileiros negros lá. E no Ghana, em Ghana também, na Nigéria, chegaram até a fazer uma igreja, acho que foi demolida, no estilo daqui do Brasil, lá. Eles eram católicos, né? E eles tinham até uma uns presença nomes. forte, então. Presença forte. Eles tinham até uns nomes, né? Em Gana, eles eram chamados de ajudás, esses brasileiros. E na Nigéria, eram chamados de tabons. Porque o brasileiro fala, tá bom. Tô brincando. Aí virou tá bom.